Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Quero falar sobre família em perigo e família protegida na pós-modernidade. Como eu tenho dito, pós-modernidade não é nada diferente da pré-modernidade, da idade medieval, nada diferente no que diz respeito à espiritualidade, ética, moral. Família. As diferenças são sim tecnológicas, as diferenças são sim maquinárias, mas na verdade o mundo fica dando volta. Hoje no mundo corporativo, para você ter uma ideia, eles estão defendendo, e isso esses dias tem sido chamado no mundo da corporação, do momento do conhecimento. Então, eles estão dando uma volta, eles se cansaram do que foi a modernidade, toda aquele estilo de vida, né, nas máquinas, na industrialização, no que é conhecido pelos jovens, nossos filhos estudam isso na escola, o Fordismo, não é? Aquela produção cadenciada. Tudo isso caiu por terra, eles estão lutando contra isso e defendendo agora que nós estamos mais numa era do conhecimento. Então, os seus filhos, que têm entre 5 a 15 anos, pegarão uma época no seu trabalho em que se valorizará muito o conhecimento e o relacionamento. Mas o que é interessante é que o mundo sabe que precisa se relacionar, quer se relacionar, mas não sabe como, não entende como. Isso acontece também com a família. A família hoje, nos nossos dias, ela está em reestruturação. O mundo está tentando reestruturar a família, só que não sabe como fazer. E um sinal disso é que hoje, diferentemente de um tempo atrás, quando eu era mais menino na igreja, toda a igreja tem um ministério com família. Já percebeu isso? Por quê? Porque tem sido passado isso. A família se tornou uma instituição valorizada, importante. Mas o que fazer? Como fazer? E a gente vê muita gente perdida nesses ministérios com família, sem saber de fato o que tratar, como tratar. E o que a gente vê na maioria das vezes é uma psicologização da Bíblia, onde na verdade se lê um versículo, fecha-se todo o conceito naquele versículo, ou seja, não se toca mais no versículo, não se fala da teologia daquele versículo nem da Bíblia, e começa uma imposição humanista em cima da Bíblia. Por exemplo, a Denise, ela fez um mestrado lá no seminário, que é mestrado sobre família. E nós procurávamos, quando ela estava escrevendo a sua dissertação, ela escreveu uma dissertação com o objeto da sua dissertação era Débora. Ela escreveu cartas à minha filha pré-adolescente. Como tratar, princípios bíblicos de como tratar e orientar uma menina na pré-adolescência. E a Denise então foi atrás de uma série de palestras, como material de pesquisa. E nós fomos numa igreja batista, agora eu falo como batista, com toda a segurança e tranquilidade do meu coração, não é? E nós fomos numa igreja batista porque na igreja falaram, olha, tem uma pessoa, uma terapeuta de família que está ensinando sobre família aqui na igreja. E é fato, tá bom? Os franceses acertam mais do que os americanos e do que os brasileiros, no que diz respeito à educação de filhos, por causa da disciplina. Então hoje, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a estatística de crianças sofrendo de déficit de atenção, eu comentei isso rapidamente essa semana, é 35%. Cada 10 crianças, entre 3 e 4 crianças têm diagnóstico de uma doença que não existe, que o próprio pai disse, o pai da doença disse que é uma ficção. Lá na França é 0,35. É assustadora a diferença. Em cada 10 crianças, meia tem déficit de atenção. Ou seja, é nulo.
Então, é por quê? Porque há uma disciplina lá. Os franceses, inconscientemente ou por causa da cultura deles, eles põem horário para as crianças comerem de 3 em 3 horas, desde a creche. Creche é uma instituição que nasceu na França. Desde a creche, as crianças aprendem a comer tudo. Então o nenezinho, quando ele já está comendo, vem primeiro o prato de salada para ele. E ele aprende desde criancinha a comer legumes e salada. Depois disso vem para ele tudo, não é? Se você já foi num restaurante francês, tudo é bem pouquinho. Não é que nem a gente, salada à vontade, fritura à vontade. Aí a gente sai não só com a consciência pesada, mas com a pança muito mais pesada ali da onde a gente come, não é? Tudo pouquinho. Então lá um legumezinho, uma saladinha, aí vem cada dia da semana um queijinho diferente, porque eles comem muito queijo na França, então vem um queijinho diferente, então eles aprendem a comer todo tipo de queijo, os mais gordurosos e saborosos, mas também aqueles queijos que têm aquele amargor por causa de alguma erva que tem no queijo, que é importante para a digestão, que é importante para o intestino. Nenezinho vai aprendendo, às vezes faz uma carinha ruim e tal, mas come. Aí vem o prato quente. Aprendem desde pequeno. E isso tudo em horários muito bem determinados. Eu me lembro que eu fui, estudei quando criança, num colégio de freira. E as freiras lá eram muito disciplinadas. E eu me lembro que havia hora, não é? Para a gente dormir. E não adiantava você falar, eu não quero dormir. Põe a esteira, era a esteirinha, põe a esteira no chão e vai fazer um soninho. A gente foi criado assim, numa disciplina rígida naquele colégio de freira. Então, essa disciplina faz com que as crianças francesas tenham menos problema com déficit de atenção. Nulo. 0,35 é nulo. Não tem quase problema de déficit de atenção nas escolas francesas. Interessante, não é? Então, a gente vê que o mundo está tateando, o mundo está tentando. Mas lá na França, eles têm problemas seríssimos com a educação de filhos. Embora as crianças sejam disciplinadas ali, tenham menos TDAH, ainda assim eles têm problemas sérios com adolescentes, problemas sérios com pré-adolescentes, com crianças na sua rebeldia. Embora eles sejam mais educados que as crianças americanas e brasileiras, ainda assim eles não sabem tratar com a rebeldia do coração das crianças, dos adolescentes. Eles estão apavorados também, os terapeutas franceses, e assim vai. E aí nós fomos ouvir essa terapia francesa. Na verdade, era uma doutora em terapia familiar que estudou na França e estava falando na igreja. E essa mulher, então, ela disse assim, olha, eu quero ensinar vocês algo que é muito importante para a vida de vocês. E aí você vê como as pessoas, elas dão um princípio humanista em nome de Deus. Ela disse assim, vocês mulheres foram criadas por Deus para serem as pacificadoras do lar. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu posso até achar isso na Bíblia. Isso soa bem, não soa bem? O problema é o princípio. Sabe como é o princípio de pacificação na família? Aí ela disse assim, todas vocês, mães aqui, pais, e tinha gente pra caramba no salão, tinha umas 250 pessoas ouvindo essa mulher, e por acaso eu estava do lado do marido dela, do banana de pijama lá, e eu só tinha a minha esposa assim, me apertando a mão assim, né, e falando, não fale nada. Eu tinha prometido para ela que eu não ia falar nada, e eu não falei, até que terminou a palestra. Depois eu conversei com o pastor amigo meu lá. Mas ela disse assim, o mecanismo de vocês apaziguarem a família é assim, todas vocês aqui, todos vocês têm filhos que deixam a luz acesa. Isso é fato na nossa casa, não é? Ou é só na minha casa que isso acontece? Na minha casa, às vezes a gente chega lá, eu e a Denise, está todo o apartamento aceso e não tem ninguém no apartamento.
algumas vezes. Eles saíram, foram para algum lugar e ficou tudo aceso. Ou a gente acha o Daniel lá na sala, a Débora lá no quarto dela, estudando, porque a Débora estuda o dia inteiro, ela estuda muito. E o resto do apartamento está aceso até o banheiro lá que fica lá, que é dito o banheiro de serviço da sala do lugar de serviço lá do apartamento. Então você vem apagando tudo. Porque às vezes eu brinco com eles. O Daniel, onde você está? Ah, eu estou na sala. Pô, eu pensei que você estava no quarto, porque o quarto está aceso. Ah, tá bom, pai. Aí vem aquele adolescente se arrastando até apagar. Ele não vê que o banheiro é do lado do quarto dele. Ele passou pelo banheiro, apagou o quarto que eu pedi, mas o banheiro está aceso. Eu não falei do banheiro. Daniel passa pelo banheiro aceso e volta para a sala. Falei, Daniel, o banheiro também é... pai, por que você não avisou? É impressionante. É desse jeito. E os nossos filhos deixam aceso. E a gente ralha com eles, porque isso custa. Não é? Custa na conta... Custa na lâmpada que fica acesa e vai gastando, eu tenho que comprar outra, e assim por diante. E ela disse assim, olha, vocês podem apaziguar isso, porque isso é conflito, isso traz conflito na família. Então, irmãs, ela falou assim, vocês que estão em casa com seus filhos, 15 minutos antes do seu marido chegar, você pega os seus filhos e sai apagando todas as luzes de casa. Quando o seu marido chegar, ele não vai encontrar nenhuma luz acesa. O que ela está ensinando os filhos a fazerem? É assim que está acontecendo na igreja. Isso era uma palestra que foi divulgada por essa igreja batista. Nós fomos lá ouvir alguém que fora dito para nós, venha ouvir uma terapeuta de família que vai ensinar vocês a cuidarem da sua família segundo a Bíblia. Mas isso não é segundo a Bíblia. Isso é segundo o homem. Então, a família corre perigo, inclusive dentro da igreja. Quando a gente não olha para a Bíblia e fica por demais apegado àquilo que é princípio humanista de educação de filhos, de relacionamentos conjugais, de relacionamento familiar e assim por diante. Então eu quero olhar com vocês aí, Mateus capítulo 7, 24 e 25, diz assim, ó, tendo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva a transbordar, os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então o primeiro aspecto aqui é um homem que edifica bem a sua casa. E um paralelo a esse texto para a mulher, nós temos Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a imprudente, a insensata, com as suas próprias mãos, a derriba, a destrói, põe para baixo. Então nós temos aqui uma advertência de Jesus, uma chamada de Jesus, vocês precisam edificar a casa de vocês sobre a rocha, segura. E ele diz que essa edificação sobre a rocha está na medida em que eu ouço as suas palavras e as pratico. Praticar aqui é o verbo fazer. Então é assim, eu ouço as palavras de Jesus e faço. Ajo nessa palavra. Eu cumpro essa palavra. Então, agora eu quero olhar com vocês, porque quando ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, são as palavras que ele acabou de falar. É a mensagem que ele acabou de pregar. E eu vou lidar aqui com 4 princípios, embora tenha um montão aí no Sermão do Monte, porque vai desde Mateus 5:1 até 7:27. Então nós temos aqui vários princípios. Eu vou lidar com 2, que são os mais latentes, os mais fortes nos nossos dias
como família. E para ouvir e praticar a palavra de Deus, a gente tem que ter pobreza de espírito. Lá em Mateus 5, iniciando o Sermão do Monte, Jesus vem com as bem-aventuranças. E interessantemente, ele inicia a mensagem dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Isso é uma introdução da mensagem de Jesus. E ele está dizendo, tudo o que eu vou falar aqui, se você não tiver um espírito humilde, se você tiver um coração arrogante, altivo, em dizer assim, eu já sei, eu já possuo, eu não preciso mais, nada disso aqui terá valor para você. Ele inicia dizendo assim, pessoas que serão abençoadas com aquilo que eu falarei, são pessoas que descarregam-se dos seus conceitos, descarregam-se das suas argumentações, descarregam-se daquilo que pensam e abrem agora o seu coração, o seu espírito. A palavra espírito aqui, ela está lidando com tudo isso, entendimento, pensamento, sentimento, tudo. E ele diz, vocês precisam estar empobrecidos, humildes, vazios desse espírito arrogante, altivo que a gente tem como homem. E ele termina dizendo, e quem ouve as minhas palavras, esses sim edificarão a sua família, a sua casa sobre a rocha. Então vamos olhar para o primeiro princípio. Família protegida do perigo ouve e pratica os ensinos de Jesus porque ela protege-se do envolvimento com a impureza moral. É impressionante a maioria hoje das crises e conflitos conjugais, e não era diferente há 50 anos atrás, que não era diferente há 150 anos atrás, e não fora diferente há 2000 anos atrás, que não fora diferente há 6.000 anos atrás, nos dias de Sodoma e Gomorra. É a impureza moral. E nunca os nossos filhos foram tão bombardeados e tão perseguidos quanto nos nossos dias com a impureza moral. Tudo envolve impureza moral. Tudo. Propaganda de bebida envolve impureza moral. Propaganda de hotel envolve impureza moral. Desenhos infantis envolve impureza moral. Roupas, moda envolve impureza moral. Literatura, seja ela infantil, seja ela adolescente, seja ela adulta, juvenil, envolve impureza moral. Você liga na Disney Channel, você tem ali filminhos que os nossos filhos aparentemente podem ver e assistir. Envolve impureza moral. Tudo está envolvendo impureza moral. Num clique, os nossos filhos na internet, se você não cuidar, se metem com a sua alma, com a impureza moral. É tão assustador que quando eu monto os meus PowerPoints, quando você chama o nome Jesus, e se você não tem um filtro bom na sua pesquisa, aparece garota de programa que tem o nome Cruz ou Jesus. E a figura delas ali. Então, a pornografia, ela é muito forte. E ela acaba por destruir uma família. Destrói casamento, destrói filhos, destrói relacionamento familiar e assim por diante. Olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, 27 a 30. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado
no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então nós temos aqui a ideia de uma atitude para com a pureza moral ou a impureza moral. A Bíblia diz que se eu estou correndo perigo, se há uma imoralidade rondando a minha família, eu tenho que tomar atitudes drásticas, cirúrgicas, atitudes muito, muito fortes e sérias para brecar essa impureza moral na minha vida e na vida da minha família. Quando a Bíblia fala para arrancar o olho, para arrancar a mão, e aqui não é qualquer mão e qualquer olho, é a mão e o olho direito, porque a palavra direito, essa ideia da direita na Bíblia, é a mais perspicaz, a mais forte, a mais hábil. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é: tome atitudes muito fortes contra a impureza moral. Nos nossos dias isso é muito forte. E todos vocês precisam aprender com a palavra de Deus. De desde tenra idade os seus filhos serem educados em pureza moral. Eu tenho alguns momentos com membros da minha igreja, com as minhas ovelhas, em que Deus me dá histórias lindas, lindas. Por exemplo, Ricardo e Patrícia um dia convidaram a gente para ir lá comer na casa deles. E num dado momento em que estávamos fazendo a refeição juntos, o Ricardo e a Patrícia tiveram uma atitude muito boa com a Bruna, que é a filhinha deles. Estavam mexendo no iPad lá e ele percebeu que ela estava vendo algo no iPad que não era nem pornografia, mas era algo que não convinha ao coração da Bruna. Imediatamente, esses pais tomaram uma atitude drástica de proteção. É isso. É isso. Os nossos filhos precisam saber que nós estamos preocupados com a proteção deles. Outro dia o Túlio é professor de criança lá, e ele foi atender uma criança no banheiro. E, logicamente, um menino. Não vou dar os detalhes, fica tranquila. E ele, como bom professor, levou a criança no banheiro, preparou o menino para fazer um pips, né? Só que ele percebeu que o pips do menino estava tortinho, ia molhar a calcinha dele. Então ele só deu uma endireitadinha para o menino fazer xixi. Fez xixi, guardou. Aí o menininho falou assim: tio, você fez uma coisa que não pode fazer. E é verdade, né? Não é que não pode fazer. Ele aprendeu com os pais dele que não pode tocar no órgão genital. Não deixa pessoas fazerem. Aí o Túlio foi, falou com os pais: ó, aconteceu isso, estava tortinho, ia molhar a calça dele, eu só dei uma acertadinha, mas ele teve uma atitude muito forte. Ele ensinou, ele aprendeu o ensino do pai e da mãe. Sabe quantos anos tem essa criança? Acho que 4 anos, para 5, alguma coisa assim. Ele está aprendendo sobre pureza moral. Nós precisamos ensinar nossos filhos. A Bíblia diz em Provérbios 4 que Salomão era criança, tenro, não é? E suave, tranquilo, no colo do pai, na presença da mãe. E o meu pai ensinava sobre a sabedoria. E ele vai falando sobre a sabedoria em Provérbios 4. E já entra, que é o primeiro capítulo, que diz: e essa sabedoria te ensinará a proteger da mulher adúltera. Mulher adúltera ali em Provérbios é classicamente a pornografia dos nossos dias hoje. Mas ele era ainda criança. A narrativa diz que ele era criança, vai aprendendo sobre sabedoria para protegê-lo da mulher do homem violento e tal, e da mulher adúltera. Então nós precisamos preparar os nossos filhos desde tenra idade, porque o mundo está à caça pornograficamente, inclusive de crianças pequenininhas, novinhas, que estão sendo alvo, não é, da impureza moral.
Aquele que ouve a minha palavra e as faz, edifica a sua casa sobre a rocha. Se o teu olho direito te faz tropeçar, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta-os. Gente, a gente precisa ter muito cuidado hoje em proteger os nossos filhos, porque a todo tempo o mundo está puxando o meu olho e as minhas mãos para a impureza moral. Então a gente tem que proteger os nossos filhos. Ensinem os seus filhos. No momento em que você perceber, isso está se dando hoje entre 8, alguns mais precoces 7, uns mais afoitos 5 anos. Quando você perceber que os seus filhos, estou falando isso por estatística do nosso colégio, lá do Colégio Batista de Vila Mariana. Quando você perceber que os seus filhos estão interagindo com o assunto sexo, é hora de sentar com eles e conversar biblicamente com os seus filhos. E tenha plena certeza que todos eles no 5º ano, que é o 4º ano hoje, que era o 4º ano antigo, 5º ano hoje é a 4ª série antiga. Então, terminando o primário, os livros de ciências, os livros de biologia já estão introduzindo os nossos filhos no assunto reprodução humana, e isso é assunto sobre sexo. Então, se você quer um tempo limite, se o seu filho chegou ao 5º ano, comece a se preocupar em conversar com ele sobre relacionamento sexual. Não pode deixar para a igreja isso só. Não pode deixar para a escola isso só. Aliás, a escola, você corre um sério perigo. Um sério perigo. Mesmo nós que temos uma escola cristã, os professores são crentes, nós estamos a todo tempo vigiando, corremos sérios perigos ali. Porque a sociedade estudantil do Colégio Batista de Vila Mariana não é composta de 100% de crente forte, santo e fiel a Deus. Na verdade, o percentual dessa gente é muito pequeno lá. Nós somos compostos de pessoas que não são crentes, compostas de pessoas que são crentes, mas estão mal informados biblicamente, e assim por diante. E essa conversa no corredor, essa conversa na sociedade, pode trazer problemas. Então converse com seus filhos, abra a Bíblia e fale para eles o que a Bíblia fala sobre relacionamento sexual, sobre pureza moral. Ensine os seus filhos a se protegerem dessa impureza moral que vem na mídia televisiva, na mídia internet, aonde for, nas literaturas e assim por diante. E nunca se assuste. Ai, meu filho está fazendo isso. Não. Converse, ensine. Se prepare, porque a sua menininha, aquela coisinha linda que vocês têm, loirinha, de cabelo encaracolado, de olhinho azul, daqui pouco tempo vai estar interagindo com a relação sexual, com a pureza ou impureza moral. E eles crescem, e nós precisamos tratar com eles. Eles não são mais criancinhas. Os nossos filhos cresceram, se tornaram gente grande que interage com o relacionamento sexual, porque Deus criou assim. Mas Deus quer que eles interajam de uma forma pura e santa. Então nós temos princípios na Bíblia. Jesus está falando, toma cuidado. Segundo princípio que eu quero tratar aqui, que também é muito forte nos nossos dias, é a família protegida ouve o que o Senhor ensina sobre amor ao dinheiro. Nunca os nossos filhos tiveram tanta facilidade como tem hoje. Antigamente, o meu pai dizia assim, nós vamos de carro. Uhul! Nós vamos de carro! Hoje a gente fala para os filhos, nós vamos de ônibus. Ihihi! Vamos de ônibus, porque o carro virou o feijão com arroz todo dia. Quando que você, que tem próximo à minha idade, que é meio século já, teve o que os seus filhos têm hoje? Os meus filhos têm vários tênis e vários sapatos. E não é conga e que chute, como a gente estava conversando ontem.
E o Túlio insiste em dizer que não usou tamanquinho. Ele usou. Ele usou. Mas depois o papo virou para quichute, conga, bamba. Lembra disso? Lembra do bamba branco, cabeçudo, que a gente ia para a escola? Era obrigado, né? Na educação física, ter conga branco, shortinho azul com uma listinha branca assim, lembra? Camiseta branca com o símbolo da escola. E meia 3/4. Lembra dessa meia 3/4? Era assim o uniforme da educação física. Quando que a gente tinha um tênis Nike na nossa época de adolescente? Não existia no Brasil, era só lá nos Estados Unidos. Quando um colega ia para os Estados Unidos e voltava, a gente pedia para ele trazer um chinesinho. Lembra do chinesinho? Do Paraguai, às vezes vinha do Paraguai. O chinesinho era um bamba, na verdade, só que ele era colorido e tinha lá o símbolo do chinesinho lá, aquele símbolo. E todo mundo, a gente punha aquilo no pé e falava, nossa, agora eu tenho um tênis chinesinho. Hoje os nossos filhos têm Nike, não é? ASICS, Tiger, o que mais? Adidas hoje eles não aceitam muito não. Adidas é para ir na escola e arrebentar, porque para ir na igreja tem que ser Nike, Polo. É assim? E assim, Montreal. Esse é mais velho do que eu. Tem essas coisas. Mudou, a vida ficou fácil. Muito fácil. Meu pai, minha mãe, eu não tinha condição, por exemplo, de estar como família numa instância como vocês estão. Então, na verdade, o que os meus pais fizeram, eles mandavam a gente para o acampamento e ficavam orando para que o acampamento escolhesse a gente logo como equipante, porque aí o filho ia de graça, trabalhava lá, que nem um cavalo velho. A minha esposa falou que essa é uma expressão muito feia. Então, equino ancião. Igual um equino ancião, um mês inteiro, para poder estar lá no acampamento. Lavava a panela, ia para o PS, limpava a privada. Mas a gente curtia, como era bom. O mundo mudou, a coisa ficou fácil. É verdade que essa facilidade também é esquisita, mas é mais fácil. E nós temos que cuidar para que os nossos filhos não fiquem muito apegados ao amor ao dinheiro, ou do dinheiro, que pertence ao dinheiro. O que a Bíblia diz sobre isso? Temos que ensinar. Olha só Mateus 6, 19 em diante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora veja bem. Não interprete esse texto como não faça investimentos, não tenha poupança, não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a Bíblia em muitos lugares diz, você tem que ser previdente, prudente, guarde. A Bíblia diz em Provérbios que os pais entesouram para os filhos. Que pais que entesouram para os filhos? O justo. Então isso aqui não está falando contra investimento, poupança, nada disso. Isso aqui tem que ser lido à luz de 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus está tratando aqui é com a avareza, com a ganância. O que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos? Meu filho, minha filha, não é errado ganhar dinheiro. Não é errado. E eu preparo os meus filhos para ganharem dinheiro e terem uma vida tranquila. Você também não faz isso? E não há pecado nenhum nisso. O que eu preciso lidar é, não tenha amor ao dinheiro. É diferente. Eu não quero nenhum vagabundo na minha casa. Não quero ninguém encostado em mim, na minha aposentadoria, por resto da vida. Até porque a minha aposentadoria, só a única pessoa que pode usufruir dela vai ser a Denise.
E olha lá, tadinha. Não é? Nós vamos ter que rebolar. Cresceu, vai trabalhar e vai se sustentar. Eu já estou pensando, eu olho para o Daniel com 1,82 m, eu falo, já tem que ir para o trabalho esse cara aqui. Mas é que ele tem ainda 13 anos, ainda é muito cedo e pouca gente pega. Eu estou até conversando com alguns lá da igreja para ver se ele vira office boy em algum lugar lá para aprender o custo da vida, né? Não é errado ganhar dinheiro. Não é errado ser rico. Errado é querer ficar rico e por causa disso cair em um monte de ciladas. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 6,6. Então não tem problema ser rico. Não há problema nenhum em ganhar dinheiro. Aliás, a gente ensina lá na igreja, através do CRAU, como ganhar dinheiro e usar bem o dinheiro. E viver tranquilo. E ainda assim ser leal a Deus e fiel ao Senhor. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve 1 Timóteo 6,6, a coisa é pior ainda porque é o que a gente assiste hoje na televisão. Gente que usa o nome de Deus como fonte de lucro. Gente que usa a igreja de Cristo como fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Isso é importante, os nossos filhos saberem. Vocês precisam saber que o importante é ser piedoso e contente com quanto Deus decidiu dar para você. É isso. Com trabalho, com suor, você vai ganhar tanto. Deus decidiu esse tanto para você, você vai viver com esse tanto. Agora, olha o que diz o restante do texto. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A gente tem muito mais do que isso hoje. Sustento aqui está ligado diretamente à comida. Tendo o que comer. E aí, tendo o que comer, também tem uma variedade, não é? De observações. Feijão, arroz e ovo frito. É algo de comer e sustenta? Acabou. O pessoal da minha igreja passou por mim hoje e falou, amanhã é dia de depressão, pastor. Eu falei, por quê? Porque o café da manhã, amanhã já é café com leite e pão na chapa. Acabou tudo aqui. Não tem mais essa mesona. É verdade, amanhã é dia de depressão. Pão na chapa. E amanhecido, a gente põe na chapa porque comprou no dia anterior. Então, mas a gente tem pão na chapa e café com leite, sem pãozinho de queijo, biscoito de queijo frito, pãozinho de queijo assado, pão com queijo recheado no leite condensado. Olha cada coisa boa, né? Tudo quanto é tipo de pão doce que tem lá na mesa. Queijo para botar no pão e botar na sanduicheira para esquentar. Tudo isso é coisa de comer, não é? Mas café com leite e pão na chapa também é de comer? Acabou. Então a gente tem que tomar cuidado com a leitura que a gente faz de sustento. Eu não tenho que comer churrasco todo dia. Eu não tenho que ter essa mesa de café que a gente tem aqui uma vez por ano lá na estância. Em casa é pão na manteiga e café com leite. E você come, sustenta e vai para a vida. Nós estamos tendo o que comer. Então, tendo o que comer, sustento. E com que nos vestir. Você entra em crise quando você abre o seu guarda-roupa, mas não porque não tem roupa. É porque tem tanta roupa que não serve. Depois de uma semana aqui vai ser dose mesmo. Mas é porque tem um monte de roupa e a gente tem problema para escolher a roupa que a gente vai colocar. Ou isso só acontece na minha casa. Lá vem a Débora do quarto dela. Tá bom isso, mãe? O que você acha disso, mãe? Aí vai, volta, troca de novo. Mãe, e essa agora? Aí acaba a Débora, começa a Denise. Amor, o que você acha disso? Eu fico 3 horas deitado na cama só sendo consultor de moda no domingo lá. A gente entra em crise. O Daniel não tem esse problema, ele põe qualquer coisa. Mas tem um monte também, que vai amontoando assim, ó.
Aos montes eu vou. Lembra dessa música? Aos montes eu vou, de Cristo eu sou, né? O Daniel vai fazendo um monte de camiseta, assim, de bermuda, cuequinha. Não, agora é cuecão, né? Cuecão. Enchendo, assim, porque tem muito. A gente tem muito. Agora, parou aí, né? Já tem muito. Agora, vocês têm televisão em casa? Isso já é a mais do que ele prometeu. Tem micro-ondas? A mais do que ele prometeu. Tem geladeira frost free? Já é mais do que ele prometeu. A sua geladeira tem aquele negócio que você põe assim por fora e cai água né, lá de dentro. Mais do que ele prometeu. Ele nem prometeu que ia dar sapato. Porque na cultura lá era um chinelão de dedo de couro. Entraram em crise para saber qual era o tênis que iam pôr agora de manhã, porque estava chovendo. Se eu vou pôr aquele, ó, o Nike, não é? Se eu vou pôr o... Qual outro aí que vocês gostam, meninada, além do Nike? Adidas já falei, é para ir no colégio, cara. Eles não... Mizuno, Mizuno. Qual? Vans. O dito o Vans é um conga da nossa época, custa uma verba. Eu fui para os Estados Unidos com um grupo do pessoal da igreja, 16 adolescentes, meninas fazendo 15 anos, uma loucura. Vocês têm que ver a hora que a gente saiu, primeiro para ir na Best Buy. Parecia uma loucura, eles saíram da van assim. Quando entraram na Best Buy, os americanos ficaram apavorados, os vendedores ficaram olhando assim. Na hora que acharam a loja da Vans, não é? Dessas marcas aí, que lá é camiseta, é bamba, custa $15, $16. Gente, eu quero levar esse Vans. É mais do que ele prometeu. Esse Deus é fantástico. Só que a gente tem que ensinar aos nossos filhos que tudo isso é possível. Hoje os meus filhos têm. Dá para ter, então vai ter. Dá para ter, sem ter dívida, sem ficar devendo nada para ninguém. Principalmente eles foram lá para os Estados Unidos nessa época, falaram, compra. Tudo bem que não serve mais nada no Daniel. Eu herdei, não é? Agora eu ando de tênis Nike. Demorou, viu? Quase 49 anos e meio para conseguir. Mas eu tenho que ensinar o quê? Ora. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quantas pessoas você conhece que estão exatamente nessa situação? Enciladas e muitas concupiscências insensatas. Aqui é desejos fortes, insensatos e perniciosos, ruins, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É isso que eu tenho que ensinar meus filhos. É contra isso que Jesus está falando lá em Mateus capítulo 6. Não entesoure aqui, porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Precisamos ensinar os nossos filhos a usarem muito bem o dinheiro. E como eu tenho falado para vocês, desculpe fazer bastante ilustrações da nossa igreja, mas na verdade a igreja não sou eu que faço, tá bom? Eu podia morrer de falar lá, e se as minhas ovelhas não quisessem ouvir a Bíblia, essa igreja ia ser um desastre. Um desastre. Não sou eu que faço, também não sou eles que fazem, é Deus que faz em nós. E ali está todo mundo hoje, ou quase todo mundo, envolvido em obedecer a Bíblia. E tem uma história impactante. O Túlio e a Luciana e os meninos, eles têm parentes que moram lá nos Estados Unidos. Tudo clandestino, mas tem. Não.
Não é, não, gente. Não é clandestino, não. Mas eles foram visitar os parentes, ganharam lá as passagens e foram para os Estados Unidos com família. E foram para Nova York, é isso que vocês foram, né? Quando vocês foram no Toys R Us, era lá em Nova York. Eles entraram numa loja, New Jersey, tá ok. Eles entraram numa loja nos Estados Unidos, né, que tem lá nos Estados Unidos, quando você tiver a oportunidade de ir, você vai ver. E, aliás, tem a oportunidade de ir em abril, né, Edwin? É só falar com você, né, para os Estados Unidos. Se quiser ir para os Estados Unidos, olha lá, o Edwin está fomentando uma viagem em abril, ainda vai para uma conferência cristã, correto? Só falar com ele, baratinho, baratinho. E tem uma loja enorme lá nos Estados Unidos, uma rede de brinquedo, mas é tudo que você possa imaginar e não imaginar de brinquedo. E o Túlio, o Ricardo, alguns da igreja são professores junto com as suas esposas de um curso chamado Crown, lá na igreja, que é um curso sobre treinamento de uso dos recursos e bens que Deus nos dá à luz das Sagradas Escrituras. E uma das esposas desse professor, que é um casal que vem aqui também com a gente, enquanto eles estavam tendo o grupo com os adultos, ela pegou as crianças e começou a ensinar as crianças os princípios do uso de dinheiro. E o Túlio, a Luciana, o Marco Túlio e a Nina foram lá para os Estados Unidos e foram para essa loja de brinquedos, que é o sonho. O sonho. Aliás, se não me engano, quando aparece nos natais, aquelas vitrines dançantes e rodantes, é da loja que a gente vê em Nova York. Então, é um lugar que a criança fica, qualquer um de nós, adulto, fica, e a criança. E eles falaram assim, pode pegar um brinquedo até certo valor, é isso que vocês falaram? De repente vem a Nina e o Túlio com um brinquedo, num valor inferior que eles tinham falado. E aí os pais, aí, a Luciana e o Túlio falaram, não, olha, vocês podem pegar mais, porque nós falamos até tal valor. Eu disse, não, a gente não precisa mais. Como é que é? Não, mãe, tá bom esse aqui. A gente só precisa desse. Foi isso que aconteceu? Eu também falaria, não tenha dúvida. Vem pregar aqui. Fala para ele contar o negócio, ele pega o tempo inteiro para falar. Tô brincando, Tulico, tô brincando. Você imagina isso. Agora, sabe o que me chama a atenção? É uma criança numa loja em que é um sonho ser criança. Sonho. Isso está acontecendo com o filho deles. Quantos anos tem a Nina? 7, tinha 6 na época. Marco Túlio, 9, 8. São crianças ainda, mas que estão aprendendo a palavra de Deus. É isso. Porque se a gente não fizer isso, o que acontece? Vou acabar já. Olha só o que acontece. O que é uma família em perigo? É uma família que não ouve e não faz o que Jesus ensina. Insiste em entrar pela porta e andar no caminho largo. Então, cuidado com permissividade. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus está dizendo assim, ó. E isso é sinal dos nossos dias. Tudo pode. Tudo é permitido dentro da igreja. Dentro da igreja. É assustador o que igrejas hoje estão permitindo que se faça, que o Senhor abertamente condena. Tem pastores lá em São Paulo que pregam e orientam que jovens namorados devem se conhecer sexualmente, porque eles precisam saber se dão certo na cama.
É assustador. Isso eu ouvi, não é? Eu ouvi o cara pregando, não é que eu ouvi alguém falando. Então, orientando que se faça de maneira correta, use-se preservativo, gospel, né? E assim vai. Não, isso aqui é brincadeira minha. Mateus capítulo 7, versículo, vai se inventar, pega. 13 e 14, olha o que diz. Não dá ideia. Entrar pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Gente, ser crente não é fácil. Nunca Jesus falou que seria fácil. Nunca Deus falou, vai ser tranquilo. A gente sofre bullying, como o filho de alguns de vocês me contaram ontem, por serem crentes. Crianças, filhos de vocês que sofrem bullying, sofrem porque dizem, eu não vou compactuar com isso. Porque aprendem em casa que é estreito, é apertado para entrar. Rala, às vezes. Não é? Agora, quando a coisa é muito larga, pode tudo. Yeah! Quando Jesus se torna aquela coisa gostosinha, quentinha e bacaninha que entrou no meu coração, isso é largueza e espaço bem grande, que vale tudo. Jesus está dizendo, é apertado. É apertado. Então, há muitas famílias que não ouvem porque são permissivas. Não entre nessa história. Os seus filhos vão agradecer você mais tarde, porque você foi correto, exigente. Você mostrou para eles, é estreita a porta. Você não pode. Você não deve. Você não vai fazer. E a Bíblia, e o último que eu quero trazer aqui é quando nós somos igreja, apenas pro forma, mas não somos igreja de fato e de verdade. E aí lá em Mateus 7, versículos 15 a 23, nós encontramos aí os falsos crentes. E a gente não pode ser assim. Essa família está em perigo quando ela é igreja apenas pro forma. Ela só é igreja no domingo, e no domingo, no horário que se vai à instituição, ela deixa de ser igreja o resto da semana, ela deixa de ser igreja no resto do tempo. Só é igreja na hora que entra na rua da igreja e entra no prédio da igreja. Ali a gente é igreja. Depois a gente é tudo o que pode ser nessa porta larga. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apacentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aqui não está falando de perda de salvação, mas está falando que uma característica, uma marca própria, visual, de alguém que de fato é crente, ele tem uma atitude de obediência à vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, o que era muito próprio do judeu. E lembre, Evangelho de Mateus é para judeu. O que seria próprio nos nossos dias? Porventura não temos dirigido louvor, porventura não temos servido na igreja em algum ministério, porventura não temos, ido à estância, Palavra da Vida em Goiás.
Mas se eu não sou uma pessoa que de fato entreguei a minha vida a Jesus e cumpro como marca disso a vontade de Deus, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então a gente tem que ser igreja de fato. Nossa família tem que ser igreja de fato no dia a dia em que vive lá em casa, cumprindo a vontade de Deus, ouvindo a vontade de Deus. Volta lá para Mateus 7, 24, 25, 26 e 27. Olha só essa figura agora. Essa figura que vai aparecer aí para vocês reflete exatamente o texto de Mateus 7, 24 a 27. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou à sua esquerda aí a casa sobre a rocha. Ela está segura. O vento pode bater, não vai acontecer nada. A chuva pode cair, não vai acontecer nada. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as faz, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a casa, que é construída sobre areia, sem a sustentabilidade bíblica. Cai. Aí, a gente entra em crise. Ontem na piscina, a gente aliás, começou na sauna, não é? Nós começamos a discutir um pouquinho sobre Provérbios 22:6. Provérbios 22:6, pastor, é garantia ou é só um conselho? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É garantia. Garantia. Essa conversa teológica, se é um conselho, é um princípio, é porque as pessoas não leem o livro de Provérbios inteiro, só pega Provérbios 22:6. É garantia. Você ensina, e esse ensino não vai se apartar. Só que em mesmo lugar, nesse livro que está, que pais têm que... E não é ensinar. Ensinar é uma palavra muito pobre para a palavra no hebraico. A palavra no hebraico é consagrar. Consagrar é muito mais que ensinar. É muito mais que só falar historinha para os meus filhos. Consagrar é cobrar a prática, é ser modelo, é tudo que a gente viu essa semana aqui. Só que junto com Provérbios 22:6, no livro de Provérbios tem assim: filho, ouve o ensino do seu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Tem 1:8, tem vários. Aliás, esse aí tem mais do que tem Provérbios 22:6. Então, Provérbios 22:6 é garantia para mim, sim. Porque se não fosse, então não vou nem fazer. Que custa fazer o que a gente está vendo aqui essa semana? Pensa que vai ser fácil? Vai nada. A gente tem que suar a camisa, tem que pedir perdão. Não falei para vocês que eu tenho que pedir perdão para os meus filhos? Tem que me humilhar perante a minha família. A gente chora, também ri. Mas a Bíblia diz que eu tenho que consagrar os meus filhos no caminho que o Senhor tem para eles. Mas eles têm que ouvir e obedecer. Então muitas vezes tem pais que consagraram, mas os filhos decidiram não ouvir. Aí usaram lá a ilustração de uma pessoa que tem 4 filhos. E um dos 3 são fiéis e um deu errado. Mas a consagração não foi a mesma? Então isso não é garantia. Não. E aí os 3? Foi garantia ou não foi? Foi. Porque eles também se garantiram. Eles ouviram e obedeceram. Esse outro ouviu o ensino do pai, ouviu o ensino da mãe, só que ele não obedeceu. Quem escreveu isso, o seu Salomão, ele sabia disso. O pai dele falou assim: ouve a palavra de Deus, obedece, meu filho, porque se você fizer isso, não vai faltar herdeiro no trono para você.
você será abençoado por Deus. Até o capítulo 8, 9 de 1 Reis, Salomão obedece. Capítulo 8 em diante, ele começa a desobedecer. Ele colheu a garantia que Deus deu. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. É isso. Então, Provérbios 22, 6, cabe a mim e você, pai. Consagra, paga o preço. Mas também ensina os seus filhos que eles têm que ouvir. E eles têm que obedecer. E que Deus abençoe cada um de nós nessa tarefa gloriosa de cuidar dessas vidas eternas que nós chamamos de filhos e filhas, que um dia estarão para sempre com o Senhor lá no céu. Sempre que você olhar para os seus filhos e para os seus netos, lembrem-se, é uma vida eterna que precisa ser cuidada para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por essa semana gloriosa, prazerosa, deliciosa que passamos juntos aqui. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão amoroso e tão gracioso que nos dá a alegria de termos prazer. Prazer na comunhão que tivemos juntos aqui. Prazer no lazer que tivemos juntos aqui. Prazer, Senhor, nessas comidas deliciosas que tivemos juntos aqui. Muito obrigado por esse lugar. Pedimos a tua bênção ao Marcos, a Gica, a toda a equipe, Edwin, Fabiola, Branco, Vanessa, Andressa, Raquel, todos, Senhor. Valentim, Priscila agora ajudando. Todos, toma, Senhor, todos nas tuas mãos. David, Denise e Tiago, famílias. Pai, se eu esqueci de alguém, eu sei que o Senhor não esquece. E eu peço que o Senhor tome cada um deles nas tuas mãos, enriquecendo sempre com a tua força. Senhor, enriquecendo com a tua graça, com o teu ânimo, para que esse ministério continue frutificando, Senhor, para o bem de cada um de nós, dos nossos filhos, das nossas famílias, netos, avós. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos acompanhe por todo esse tempo que estaremos em nossas casas, envolvidos com nossas igrejas. E nos faz, Senhor, cada dia mais famílias que glorificam ao Senhor no seu relacionamento, no seu trato um com o outro, na sua vida, Senhor, de consagração a Ti. Dá toda a sabedoria e discernimento a pais e mães, avós e avós, na educação, no discipulado dos seus filhos e netos. Dá toda obediência e honra aos filhos e filhas, netos e netas aqui. Para que, Senhor, nesse encontro de ensino e obediência, haja, Senhor, muita bênção e muita manifestação da Tua graça. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.